Boa noite a todos e a todas. Eu quero saudar aos irmãos e às irmãs aqui da Igreja de Campinas, com a doce e maravilhosa paz do Senhor Jesus Cristo. Quero agradecer a Deus primeiramente pela oportunidade de estar trazendo uma palavra para vocês nessa noite de festa, nessa noite de aniversário. Quero agradecer ao pastor Claudimar por ter convidado, por dado essa oportunidade para que eu pudesse estar aqui novamente com vocês. Embora à distância, vocês estão aí em Goiânia, né? E eu estou aqui em Campinas, mas eu quero louvar a Deus porque não existe mais distância, né? Antes existia. Hoje, esses aparelhos, o computador, a internet, está fazendo com que a gente fique próximo, mesmo com esse impedimento que a gente está tendo, né, por causa desse vírus, né, dessa pandemia, mas pela graça de Deus a gente está tendo a oportunidade de poder olhar, ver, embora eu não esteja vendo vocês, mas vocês vão me ver através dessa filmagem, né, e eu quero louvar a Deus por isso. Amados, eu recebi aí o convite do pastor Claudimar, e eu sei que vocês estão completando hoje mais um ano de vida. É uma igreja que hoje completa 68 anos. E eu fui aí pastor 4 anos, vocês sabem disso. Mas durante esses 4 anos que eu estive aí, eu não procurei me informar como que surgiu a igreja aí de Campinas, né? Mas eu fico imaginando, e eu quero trazer aqui a memória, trazer a lembrança do nascimento dessa igreja. Eu fico imaginando como é que foi, porque Campinas era uma cidade, né? E depois ela se tornou um bairro aí de Goiânia. E quando nasceu essa igreja, há 68 anos atrás, devia ser um lugar ermo, deveria ter poucas pessoas aí, pouca gente morando, rua de terra deveria ser, não deveria ser asfaltada. Mas eu fico imaginando a alegria, né? A alegria dos irmãos, dos fundadores dessa igreja, pelo nascimento dela. Eu não sei como que foi adquirido o terreno, não sei se o terreno foi comprado ou se o terreno foi ganhado, né? Mas eu posso imaginar aquela alegria, porque quando nasce uma criança, a gente se alegra muito. E quando nasce uma igreja, também há uma grande alegria para a gente. E eu creio que houve uma grande alegria. E eu fiquei aqui pensando comigo, para compartilhar com vocês, né, os sonhos que houve aí. Por exemplo, o sonho na construção do templo. Quando a gente pega o terreno, a gente fica imaginando como que vai fazer, como vão fazer o templo, que tamanho que vai ser, né, qual o diâmetro dele, os recursos para se levantar o templo. Mas tudo isso eu penso que aconteceu debaixo de oração, né, debaixo de muita alegria e de muito esforço também, né? Então eu fico pensando, trazendo isso na minha memória, de imaginar. Eu não sei se ainda existe alguns irmãos que sejam vivos ainda, que participaram desse momento, mas eu imagino que deve ter sido uma grande alegria. Daí a gente fica pensando, porque eu já passei por isso, nós já tivemos também essa oportunidade, e da gente fazer aqueles eventos, vamos fazer comida, vamos fazer lanche, vamos vender isso, vender aquilo, para arrecadar dinheiro, né? Para que a igreja, para que o templo comece a ser construído. Agora a alegria, aquela imensa alegria também, nos primeiros cultos. Eu fico imaginando, né, o primeiro culto dentro do templo. Como é que foi? Eu imagino o júbilo que foi, né, quando talvez não tivesse ainda piso, mas já tivesse as paredes levantadas, cobertura,
E aí vamos fazer o primeiro culto, o culto inaugural. Então uma coisa muito bonita. Depois as primeiras conversões, os batismos. Então as festas, né, os momentos de formação dos ministérios. Então tudo isso é um tempo bonito, um tempo gostoso. É uma criança que vai nascendo, que vai crescendo, que vai se desenvolvendo, que vai se tornando independente, né, como a igreja é hoje independente. Mas diante de tudo isso, nós devemos lembrar também que, com certeza, teve momentos difíceis. Momentos de tristeza, momentos de desavenças, né? Momentos de contendas. Porque numa grande família é difícil não acontecer isso. É impossível a gente viver num contexto de família, num contexto de igreja, e só acontecer coisas boas. Acontecem coisas ruins também. Acontecem as mortes, as enfermidades, né, os escândalos que a gente não conta com ele, mas eles aparecem, né, surgem na igreja, porque é uma caminhada, é desse jeito o corpo de Cristo. As indas e vindas de pastores, quantos pastores vieram aí, passaram por aí, quantos pastores foram embora, uns agradaram, outros não, mas é a caminhada da igreja, é uma caminhada. Então, olhando para esse lado, a gente tem que trazer a nossa lembrança. E eu estava pensando aqui, quando eu comecei a pensar nessa caminhada da igreja, eu pensei também na história dos hebreus, né? A vida dos hebreus, a caminhada deles em direção a Canaã. Quantas lutas eles tiveram, quantos altos e baixos, quanto sofrimento, mas eles chegaram lá. E para nós que somos igreja hoje, também não é diferente. Nós estamos indo rumo a Canaã celestial. Nós estamos indo rumo a Canaã celestial. E nós sabemos que nessa caminhada surgem momentos muito bons, mas também surgem momentos difíceis. E o próprio Jesus disse para nós que nós teríamos aflição, que no mundo nós teríamos aflição. Mas uma coisa que ele frisou bem é que nós deveríamos ter bom ânimo. Então é preciso ter bom ânimo para caminhar, para seguir a Cristo, para caminhar com Cristo, né? Para caminhar como igreja, como corpo de Cristo. Nós precisamos ter bom ânimo, porque se não tivermos bom ânimo, as dificuldades, né? Os problemas, os precalços que surgem vão fazer com que nós ficamos para trás. E nós não podemos fazer isso. Nós sabemos que nessa caminhada de igreja, como corpo de Cristo, nós temos as dificuldades, as lutas, mas temos coisas boas também que acontecem, né? Então Jesus afirmou categoricamente para nós que tivéssemos bom ânimo, né? É preciso fazer isso. E pensando nisso, eu gostaria de falar de uma coisa muito importante para nós, que é a respeito da gratidão. É a respeito da gratidão, porque aniversário é tempo de agradecimento. É tempo de agradecer. É de olhar para trás e olhar para frente e agradecer. Se nós ficarmos olhando somente para os momentos difíceis, se nós ficarmos olhando somente para as dificuldades que surgem na caminhada, em vez de nós sermos gratos, nós vamos optar para a ingratidão. Então nós precisamos olhar para as coisas boas. O salmista, no Salmo 116, versículo 12, ele diz assim: que darei ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito. Então o salmista, ele olha para a bondade de Deus e fica perguntando o que ele daria ao Senhor. Então, e essa tem que ser a nossa pergunta. É isso que nós temos que perguntar: o que a igreja de Campinas pode dar ao Senhor por tudo que recebeu durante esses anos? O que a igreja de Campinas pode oferecer a Deus por todos esses 68 anos de vida em missão aí nesse lugar, né?
E eu estou falando aqui como igreja pessoa, eu não estou falando como templo, né? Então, diante dessa pergunta, nós podemos definir dois caminhos: o caminho da gratidão e o caminho da ingratidão, né? A gratidão, como eu disse, ela é totalmente diferente da ingratidão. Porque a ingratidão, amados irmãos, ela tem algumas características. A ingratidão, ela é cega. A ingratidão é cega. Ela não consegue ver os benefícios dados a ela por Deus mediante a graça. Então, a ingratidão não enxerga as coisas boas que Deus tem dado. Ela é totalmente cega. Então, se ficarmos focados naquilo que não deu certo durante esses anos de existência, vamos pender para a ingratidão. Vamos pender para a ingratidão. Outra característica da ingratidão é que ela é doente. Ela sofre de amnésia, né? Ela esquece tudo que recebe de Deus para ela é como se fosse um mérito, como ela merecesse. Então ela esquece. Ela não tem uma boa memória. Ela esquece de agradecer. Ela esquece de lembrar das coisas que foi beneficiada. Então ela é doente. A ingratidão também, ela é muda. Ela não sabe dizer obrigado, conta comigo, estamos juntos, né? Então a ingratidão é terrível. Então, se ficarmos focados nas coisas que não deu certo, entendemos e vamos ficar olhando somente para a ingratidão. Quantas pessoas ficam assim? Só olha para as coisas que não deram certo. Então, o que nós precisamos fazer nesse ano, nesse ano agora de aniversário, né, como igreja, nós temos que olhar para outro lado, buscar o caminho da gratidão, olhar, ver que realmente teve muitas coisas difíceis, que estão acontecendo ainda muitas coisas difíceis, muitas coisas ruins, mas que existem também muitas coisas boas acontecendo. E por essas coisas boas, nós devemos agradecer a Deus. A gratidão, ela é totalmente diferente da ingratidão. Porque a gratidão, ela vê, ela lembra, ela ouve, ela fala. E a gratidão, ela nos conduz à fonte que é Cristo Jesus. Nós voltamos, quando nós temos um coração grato, nós voltamos à fonte verdadeira que é Cristo. Nós temos aqui um exemplo, por exemplo, de Ana, né? Que mesmo diante do sofrimento, ela foi grata a Deus. Ela voltou à fonte de bênção. Ana ansiava por um filho. Era a única forma de se ver livre do sofrimento e da humilhação imposta por sua rival Penina. E quando Deus lhe deu, ela devolveu ao Senhor. Lá em 1 Samuel, nós vamos ver a história de Ana. E por causa dessa atitude de gratidão, Deus lhe deu mais 3 filhas e 2 filhos. 3 filhos e 2 filhas. Mais 5 filhos ela recebe. Então, a gratidão ela vê. Ana viu a misericórdia de Deus sobre sua vida. Ela viu, ela enxergou. A Bíblia diz que o motivo de não sermos consumidos é porque as suas misericórdias, as misericórdias do Senhor, se renovam a cada manhã. Você tem visto as coisas boas que Deus tem feito na sua vida? Igreja de Campinas tem enxergado as coisas maravilhosas que Deus tem feito na vida de vocês? Outra característica é que a gratidão lembra. Ana lembrou-se que outrora era estéril, era humilhada. Ela se lembrou disso. E por ela se lembrar disso, ela volta-se para Deus. Ela se coloca na presença de Deus. Temos lembrado das coisas boas que Deus tem feito a nós? Porque a tendência nossa às vezes é esquecer. Mas precisamos nos lembrar das coisas boas.
Outra característica é que a gratidão ouve, né? Ana ouviu a voz de Deus por meio do sacerdote Eli, quando ele disse: vai e Deus lhe conceda o que está no seu coração. Nós precisamos ouvir a voz de Deus. A igreja de Campinas, Deus tem falado com vocês, tem vindo palavras e palavras, e nós precisamos ouvir a voz de Deus. Ana ouviu. A gratidão fala. A gratidão também fala. Uma pessoa grata, ele testemunha, ele conta as bênçãos, ele conta as maravilhas de Deus. Sabe, a gratidão, ela é linda por causa disso, porque ela fala. Então a gratidão é totalmente diferente. É totalmente diferente. Eu lembro daquela passagem quando Jeremias fala assim: eu quero trazer à memória as coisas que me dão esperança. No momento de grande dificuldade, no momento de grande luta, no momento terrível, ele fala assim: eu vou trazer à memória aquilo que me dá esperança, aquilo que é bom, né? Ana, no momento bonito, ela faz um cântico. Depois que ela recebe todas as bênçãos, ela faz um cântico que eu acho lindo. Ana, ela ora e ela disse: o meu coração exulta ao Senhor, o meu poder está exaltado no Senhor, a minha boca se dilatou sobre os meus inimigos, porquanto me alegro na tua salvação. Não há santo como é o Senhor, porque não há outro fora de ti, e rocha nenhuma há como nosso Deus. Não multipliquei as palavras de altíssimas altivezas, nem saiam coisas árduas da sua boca, porque o Senhor é o Deus da sabedoria, e por ele são obras pesadas da balança. E ela começa a louvar ao Senhor. Ela começa a agradecer a Deus. Amados irmãos, eu quero desafiar você como igreja, diante dessas promessas, diante das promessas de Deus, eu quero desafiar você a viver uma vida de gratidão. É tempo para dizer: Senhor, nós estamos aqui para agradecer ao Senhor, porque o Senhor é soberano. E que nesses 68 anos que nós estamos comemorando hoje, que vocês levantem a voz ao Senhor em gratidão por todas as coisas que Ele tem dado a vocês. Não podemos ficar olhando só pelas coisas que não dão certo. Precisamos olhar para as coisas boas. E eu tenho certeza que Deus vai fazer muitas coisas por vocês ainda. Coisas tremendas ainda Deus tem por fazer. E se Ele não fizer nada, se Ele não fizer mais nada por vocês, ainda é motivo de muita gratidão. Ainda é motivo de muita gratidão. Então, amados irmãos, eu quero deixar para vocês aqui essa pequena palavra nessa noite de aniversário. Nessa noite de aniversário, que haja no coração de cada um de vocês sempre a gratidão. Deixe a murmuração de lado. Porque as coisas não estão dando certo, e eu vou parar de fazer isso, vou parar de fazer aquilo. Não deve ser essa a nossa atitude. Mas a nossa atitude deve ser sempre de agradecer a Deus. Lembrando que Jesus disse que na nossa caminhada as coisas não seriam fáceis. E que na caminhada haveriam tropeços, haveriam precalços, haveriam lutas, haveriam dificuldades. Mas que há uma promessa para aquele que chegar, para aquele que vencer. Ao vencedor, esse receberá a coroa da vida. Que essa igreja possa caminhar sempre na direção de Cristo. Não perca a visão
dessa glória maravilhosa que está reservada para aqueles que vencerem. Que Deus abençoe a igreja de Campinas. Deus abençoe o pastor Claudimar, sua família. Deus abençoe toda a liderança, em nome de Jesus. E que não falte no coração de vocês a fé, a esperança e a graça. Nós vamos ter um momento de oração e eu quero orar por vocês agora. Pai Santo, toda a glória seja dada a Ti. Em nome de Jesus Cristo, meu Deus, eu quero agradecer ao Senhor pela igreja de Campinas. 68 anos de vida em missão. 68 anos de caminhada. Não sabemos ainda, meu Deus, quanto tempo o Senhor nos dará aqui nessa terra para vivermos como igreja. Mas que os anos, ó Deus, que o Senhor conceder a essa igreja sejam anos de vida, de vitória. Sejam anos, sim, ó Deus, de conquistas, em nome de Jesus. Que as coisas difíceis, que a tristeza, que o passado fique definitivamente para trás. E que eles possam olhar para a frente e saber, ó Deus, que o Senhor tem algo tremendo e grande para eles. Em nome de Jesus, abençoa o pastor Claudimar com a sua família. Dá sabedoria, dá graça, dá força, para que ele possa caminhar com essa igreja. Abençoa, Pai, toda a liderança. Abençoa todos os irmãos. Ó Deus, traz saúde para essa igreja. Em nome de Jesus, eu deixo, Senhor, essa oração, essa bênção na vida dessa igreja. Quero também, Pai, aproveitar para dizer muito obrigado, Senhor, pela oportunidade de ter pertencido a essa igreja e de estar agora trazendo essa pequena palavra. E que essa palavra possa, meu Deus, trazer ânimo ao coração dos meus irmãos. Eu os abençoe em nome de Jesus. Amém e graças a Deus.